Artigo 753. Ainda depois de transitar em julgada a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança enquanto não decorrido tempo equivalente ao da sua duração mínima ao indivíduo que a lei presuma perigoso. Artigo 754. A aplicação da medida de segurança, nos casos previstos nos artigos 751 e 752, competirá ao juiz da execução da pena e, no caso do artigo 753, ao juiz da sentença. Artigo 755. A imposição da medida de segurança, nos casos dos artigos 751 a 753, poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado, a quem não tenha sido imposta a medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz. Artigo 756. Nos casos do inciso 1, a linha A e B do artigo 751 e inciso 1 do artigo 752, poderá ser dispensada nova audiência do condenado. Artigo 757. Nos casos do inciso 1, a linha C e do inciso 2 do artigo 751 e do inciso 2 do artigo 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá no Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de 3 dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro em 10 dias. Parágrafo 1º. O juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer. Parágrafo 2º. Se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar conveniente, concedendo o prazo de provas quando requerido pelo Ministério Público. Parágrafo 3º. Fim do prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de 3 dias. Artigo 758. A execução da medida de segurança incumbirá o juiz da execução da sentença. Artigo 759. No caso do artigo 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado ou que não nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o desde logo em estabelecimento adequado. Artigo 760. Para a verificação da periculosidade, no caso do parágrafo 3º do artigo 78 do Código Penal, observar-se-á o disposto no artigo 757 no que for aplicável. Artigo 761. Para a providência determinada no artigo 84, parágrafo 2º do Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último ou a autoridade de jurisdição prevalente no caso do artigo 82. Artigo 762. A ordem de internação expedida para executar-se medida de segurança detentiva conterá, inciso 1, a qualificação do internando, inciso 2, o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança, inciso 3, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Artigo 763. Se estiver solto internando, expedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. Artigo 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos no artigo 88, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, será educativo e remunerado, de modo que assegure ao internado meios de subsistência quando cessar a internação. Parágrafo 1º. O trabalho poderá ser praticado ao ar livre. Parágrafo 2º. Nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado. Artigo 765. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou no Distrito Federal e nos territórios à União, e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família. Artigo 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em seção especial. Artigo 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada. Parágrafo 1º. Serão normas obrigatórias impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada. Linha A. Tomar ocupação dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. A linha B. Não mudar do território da jurisdição do juiz sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada,
entre outras obrigações, as seguintes: a linha A, não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz ou à autoridade incumbida da vigilância. A linha B, recolher-se cedo à habitação. A linha C, não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. A linha D, não frequentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas. Parágrafo terceiro, será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta de que constarão as obrigações impostas. Artigo 768. As obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial. Artigo 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito. Artigo 770. Mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras.